Aí eu deixei o menino na pedra de dentro e nadei pra pedra de fora. Quando eu vou chegando na pedra de fora, que eu olho, tá ele submerso em cima da pedra assim. Eu digo, oi, beleza. Aí lá vai eu. Que quando eu disse pra ele, eu tava com a espingarda orca, uma que Schmidt tinha feito, velho. Aí rudiou assim no pé da pedra assim, ele rudiou no pé da pedra. Quando chegou assim, certo meio, ele deu um destino assim pra cima, boiou, um tiro na cabeça. A espingarda entrou mais ou menos, o arpão entrou mais ou menos uns 20 centímetros mais ou menos. Palmo. Palmo mais ou menos. Pegou no crânio dele, ele aí subiu. Quando chegou no meio da água, eu já tinha pegado outra espingarda na mão de brito e botei no meio da barriga. Aí disse, você já fez o trabalho sozinho. Vou de fracinho. O menino, quer não me chamar, quer não, porque vocês estavam longe, eu não ia fazer vocês se cansar de lá. A diferença da pesca sub é que você tem que estar preparado para praticar caça submarina, né? Tem que estar bem de saúde, fisicamente também. É uma pesca que exige muita coisa, né? No caso, você tem que ter uma roupa de neoprene para você ficar aquecido e se proteger das águas-vivas, plantas que queimam no fundo do mar. E você tem que ter também uma faca, né, bem amolada, fácil de retirar também, para no caso se caso você se enganchar numa rede de pesca, se escapar do perigo. Você tem que ter nadadeiras, snorkel, máscara, cinto de lastro e armas. A pessoa sem o material básico, a pessoa não caça. Mesmo que a pessoa vá com a máscara e não leve o snorkel, a pessoa até afunda e vê a vida marinha, mas é diferente, porque a pessoa tem que colocar a cabeça toda hora fora da água e para respirar. O snorkel você não precisa colocar a cabeça fora da água, você pode ficar com a cabeça ali imergida ali e respirando tranquilamente. Sem o cinto, a roupa de neoprene, ela é uma roupa emborrachada e térmica. Ela molha, tem dela enxuta, mas ela molha. Ela permite que a água que fica dentro esquente e fique com a temperatura normal. Mas se você não tiver, se a pessoa não estiver com o cinto de lastro, a pessoa não consegue submergir. Isso aqui é como se fosse um colete salva-vida. E a nadadeira, a pessoa não consegue afundar. O maior que eu matei. Agora Brito não. Brito cansou de matar. Ele passou 350, 2 vezes, passou por debaixo da minha perna, o bicho atirado. Eu disse, se enganchar na minha perna, eu morro. Ele matou mais pintinha de 450 quilos. Ele só de uma pintinha que ele botou dentro da lancha, botou aqui, ele saiu pro outro lado e emborcou a lancha. Lá no raseirão, na pedra de dentro. Hoje você não vê muito nessas dimensões. No caso, quase não vê nem menores, porque além de ser um peixe proibido, né, a gente não tem tanta preocupação em ir à procura dele. Naquela época, que os antigos mergulhados, caçadores submarinos daqui caçavam, era uma época boa, tinha muito peixe, né? O local aqui era mais fundo, tudo mudou. Eu cheguei a pegar ainda um finalzinho. Realmente tem diminuído bastante a quantidade de peixes. Tem diminuído pelo fato de ter mais mergulhadores na água, tem diminuído pelo fato de ter mais redes na água, tem diminuído pelo fato de ter mais pescadores na água, de ter mais pessoas à procura de peixe. Eu sou da época que a caça do mero ainda estava... Não existia nenhuma proibição na década de 80 e nós fazíamos pescas aqui submarinas não voltadas especificamente ao mero, mas só que quase todo dia se encontrava um mero, 2 e se fazia a captura, que não deveria nem acontecer na época, mas também não existia nenhum trabalho de conscientização aqui na região. E eu acredito até por ignorância mesmo a gente fazia a captura desse peixe. Quando depois que veio, até antes da proibição, no meu caso, até antes da proibição, houve a conscientização, né? Eu e esse pessoal que eu mergulhava, houve uma conscientização que era uma espécie que estava entrando em extinção. Pior, que ela encostava aqui nas águas mais mornas no verão para se fazer desova
E o que é que o mergulhador ia lá? Fazia captura. Tanto que a gente fazia a captura do peixe, quando abria o peixe, a maioria estava com ovos, né? Ou seja, a maioria eram fêmeas que entravam para desovar. Eu mesmo comecei a mergulhar em torno de... Foi quando você mergulhou, praticamente já estava... já estava, o pessoal já... Já estava praticamente já quase proibido, 29 né? anos que eu mergulho, né? Eu comecei, eu tô com 49. Para que tem 40 anos de mergulho que nem eu. Eu fiz tinha... 40. Você tem o quê? 40 anos de mergulho? Vi nessa época, não tinha embarcação, não tinha nada. Eu com 8 anos de idade, eu já matava peixe ali no Rosário de borrachinha, né, velho? Um óculos desse tamanho, parecendo um óculos de Zé bonitinho, velho. Eu dava 4, 5 mergulhos e saía com a cara toda doendo. Antes da caça submarina, eu já pescava de linha. Mas eu sempre fui apaixonado, na verdade, em querer conhecer a vida marinha. Já no tempo que eu pescava de linha. Bem antes de eu começar a pescar de linha, eu já era um admirador da caça submarina. Eu admirava quando via as pessoas passando para ir mergulhar. Eu queria, na verdade, ter pelo menos uma máscara de mergulho para conhecer a vida marinha. E comecei a conhecer a vida marinha com um amigo. Ele hoje mora em outra cidade e tudo começou por intermédio dele. Antes dele me levar, eu havia ido na central de abastecimento e passei em um lugarzinho lá da central, onde as pessoas vendem materiais usados. E lá eu havia encontrado uma arma pneumática de ar comprimido. E como eu já era apaixonado pela caça submarina, eu comprei aquela arma. E consegui uma máscara emprestada, e esse meu companheiro me levou, começou a me ensinar as técnicas do mergulho. E eu comecei, na verdade, a mergulhar em água de 2 e 3 metros, na beira do mangue, na verdade. Eu tive vizinho que chegava lá em casa, na porta de casa, que era meu vizinho com peixe de 100 quilos, 150 quilos, aí que eu matei, que todo dia eu ficava doido. Então isso me incentivou. Como eu tinha facilidade com o mar, morava em frente ao mar, era surfista. Minha mãe, quando eu fiz 18 anos, ela me presenteou com um pé de pato, um óculos, um respirador e uma arma. Foi o primeiro equipamento que eu tive para fazer a caça. Então ela me presenteou e dali em diante eu já fui pegando peixe, já vendendo, já com aquele dinheiro já comprei mais equipamento e fui desenvolvendo, e chegou ao ponto de mergulhar para mim fazia parte da rotina quase que diária. Eu tenho 32 anos, eu pratico já uns 20 anos. Eu comecei novo, com uns 12 anos, comecei a pescar de linha, aí de carretilha, aí fui vendo outros mergulhadores daqui da minha cidade mais antigos, aí fui me empolgando, entendeu? Aí comprei uma máscarazinha, um snorkel, uma nadadeira e fiquei brincando na beiradinha da praia. Aí conheci os mergulhadores profissionais e peguei amizade, marquei pescaria, né? Eles me ensinaram. E geralmente os mergulhadores, pessoas que praticam esse esporte, caça submarina, eles usam como hobby, eles têm um trabalho, sereno. Ele não usa como trabalho realmente de mergulho, sereno. Eu, Mascarobeira, já sobrevivemos disso uma certa vez. De pesca eu vivi o quê? Eu vivi em média de 10 a 12 anos, só de pesca. Eu mesmo passei. Eu particularmente nunca... Depois que houve o fator econômico das roças que tinha, que tudo foi se acabando, aí eu fui viver da pesca. Tem todo tipo de pescador para fazer a caça. Tem o que não vai fazer caça, só vai ver. Tem o que vai matar para poder só comer, só mata o que quer comer. E tem o outro que vai matar para vender. Então depende da consciência de cada um e do que cada um queira fazer aí. Ultimamente estou vivendo da caça submarina há pouco mais de 2 anos, mas a minha profissão é vendedor, trabalho como vendedor, o último emprego, e desde então tá difícil. Mesmo na época que eu trabalhava como vendedor, eu já praticava a caça submarina como uma renda extra.
Agora já não está mais sendo a renda extra, está sendo, na verdade, a renda. Eu vivo da caça submarina, né? Eu tenho outra atividade, mas a caça submarina também é uma atividade para mim poder conseguir a renda. Minha renda é para poder conseguir, entendeu? Sua outra atividade, ela é relacionada à caça? Eu fabrico arma de pesca, essas armas em madeira. Eu criei um modelo meu e aí fui desenvolvendo. Hoje em dia muitos mergulhadores gostam e tá usando. E aí eu tô vivendo da fabricação de arma e da caça submarina. Na realidade, o meu grupo, ninguém vivia de matar peixe para sobreviver. Era o esporte, era da farra. Só que a gente pegava tanto peixe, tinha tanto peixe aqui em Ilhéus e nos rios daqui da Bahia, que a gente deslocava muito para os rios também, que a gente mergulhou muito em rio. Então a gente pegava tanto peixe que vendia assim, porque se chegava com 1000 quilos de peixe, não tinha nem onde botar. Então tinha que vender, e isso aí suplementava a renda, mas não era por obrigação viver daquilo. A gente chegava a capturar num período de 60, 90 dias aqui, mais de 100, 150 peixes acima de 100 quilos, que eram os meros. Então se você for dividir isso por 5 mergulhadores e botar que você vendeu a maioria dos peixes, um mergulhador aí tranquilamente fez 10 mil reais, 15 mil reais de peixe. Isso aí dá para dar entrada na época, até se quisesse comprar um carro com dinheiro de peixe, a gente comprava, porque pegava muito peixe mesmo. Tá boa a água? A água tá boa, mas Tá curta. Tá curta a água. Encontrou algum balo por aí, não? Nenhum. Já bateu de onde? Da Sapitinga pra cá? Não. Cada Sapitinga. Sapitinga pra cá. Achou nada. Tá com 2 metros de visibilidade? 1,5. É? no máximo. Tá joia. Antigamente você ia pescar no mar e tinha que achar os locais, os pesqueiros adequados por marcação que se fazia na terra. Tinha que olhar uma montanha, fazer um ângulo com outro, com a casa, com a pedra, o que for, para você localizar. E hoje em dia você clica aqui, ó, e bota a longitude e latitude, botou os 2 pontos e o GPS te leva, te cai lá no lugar, em cima, com um erro de 5 metros. Eu comecei a mergulhar aqui na região e ainda cheguei a pegar lugares que nunca ninguém tinha mergulhado. Ao passo que você vai lá hoje, tem um mergulhador a cada 10 metros. Eu estou falando no caso do rio. A gente faz mergulho aqui tanto no rio, nas baías e no mar. Vamos dizer, eu pegava um barco aqui de Ilhéus, saía daqui para Itacaré, para ir conhecendo, porque a gente achava a pedra através da sonda do barco e também no visual, porque com a água azul você consegue identificar o local que tem pedra, até 20 metros, 25 metros você consegue localizar. A gente saía e descobria e mergulhava, era o primeiro a mergulhar nessa pedra e ia. Hoje em dia, se você fizer isso, você vai, se a água estiver azul, daqui para lá você vai encontrar em todas as pedras mergulhador. Tá lotando, em todo canto hoje tem mergulhador. Do espigão, a pedra de Ilhéus estava estrelada de arraia. Não matei tantas não, matei 26 arraias. Mas rapaz, estava estrelado. Eu lembro naquela época dava muito, principalmente do lado do porto ali, tinha época que... Mas porque ali era fundo também, né? Essa costa aqui ela era muito rica em peixe, com o tempo A Bestões fez uma pescaria pô de 2000 para cá, o peixe sumiu um pouco da costa aqui, porque também esses barcos de arrasto de camarão, eles ficam garimpando fundo aí e... Isso, ache ruim que achar, velho. acaba Agora, sinceramente, a fauna velho, e a flora sinceramente, pra mim, na minha opinião, é 100% barco de arrasto. pra acabar o barco de arrasto. O barco de arrasto. Se dependesse de mim, o maior predador, é o maior predador que nós temos aqui o maior nessa predador costa, que é o nós barco temos, de arrasto de camarão. Que nós temos o arrasto de camarão. Com certeza. Porque quando não existia barco de arrasto, a gente chegava ali no espigão ali, eu cansei mais de chegar ali, mas o final do Schmidt. De Manjuba aí. O final do Schmidt, velho, mas o final do Schmidt e como é o nome? E João Coqui, velho. Rapaz, nós fazia pescaria no espigão, velho, e vinha embora, nem na pedra de Ilhéus a gente ia, velho. Hoje, muitos meios dizem que a pesca de mergulho é uma pesca predatória.
É uma pesca que nós escolhemos o que vamos pegar. No caso, um peixe que a gente sabe que é proibido não pegar. De um porte adulto. Jamais vai pegar. É uma pesca seletiva, a pesca submarina. Pesca seletiva. Você seleciona. A gente só pega o que vai dar para comer e aquilo que já produziu. Tá ficando escasso. Tá ficando escasso. Por quê? Muita gente acredita que é por causa da caça submarina. Não é. A caça submarina é uma pesca seletiva. Se você vê 50 cavalas, né? Você só vai matar uma. Você vai escolher a maior ali e vai matar aquela. Sempre teve uma consciência de sustentabilidade. O pescador submarino é nato dele que ele vai fazer uma pescaria ali, mas ele vai querer voltar outro dia e encontrar lá. Ao passo que um pescador artesanal que joga uma tarrafa ou que passa uma rede em um local, ele captura tudo, grande, pequeno, alevinos, o que for, independente da vontade ou não. Quer dizer, eu acho que o dano à fauna é muito maior, né? Nesse caso aí. Situações que já passamos, inclusive a gente até passamos uma aqui, caravela me deu uma pegada na orelha, saí com a orelha desse tamanho na Pedra de Ilhéus. Rapaz, aqui na Pedra do Raba também. Pegou esse homem que eu vi feio. Na Pedra do Raba, nós saímos nadando para mergulhar lá, a caravela pegou e... A caravela é a água viva, né? Que hoje é vulgarmente falado, né? Eu já fui pego também por uma daquela ali, meu irmão, que quando eu saí em terra, eu pensei que eu pensei que não ia existir mais, não. Saber até onde você pode ir, né? No meu caso eu só posso ir 27 metros, eu não tenho mais saúde para descer mais do que isso, entendeu? Tem o fator prudência também, né? Eu costumo carregar isso dentro de mim, um pouco de medo. Eu já teve um tempo que eu comecei a extrapolar na minha apneia, que eu comecei a ficar com medo de mim mesmo. E por começar a ficar com medo de mim mesmo, eu comecei a me policiar em cima disso. Então não procuro ultrapassar muito. Eu comecei a descobrir por meio de pesquisa na internet, querendo adquirir mais tempo de fundo. Então comecei a pesquisar sobre pulmão, capacidade de ar. Comecei a pesquisar um bocado de coisa na internet, livros de caça submarina que fala justamente algumas coisas, algumas dicas que alguns caçadores mais antigos deixam lá. Então comecei a agregar tudo isso e comecei também a administrar e percebi que estava aprendendo as coisas que eu estava pesquisando. E aí foi que eu comecei a perceber que eu estava se tornando perigoso. Não, eu nunca tive acidente, porque também na minha época eu não fazia mergulho acima de 18 metros de profundidade. O meu mergulho foi muito litorâneo, muito Pedra de Ilhéus, que tem 14, 15 no máximo, Espigão e outros lugares também que eu fui, nunca foi acima de 20 metros de profundidade, né? Nem acima, abaixo de 20 metros. Então, os lugares que eu mergulhei, eu não tinha um problema de apagão, porque você tem, depois que você passa a mergulhar 17 metros, 18 metros, já quando tem 2 atmosferas, você sofre o perigo de apagão. Eu não fiz esse mergulho, mas com a dificuldade do peixe no litoral, na beirada, no raso, a gente começou a fazer esse tipo de mergulho. E em 2002, um colega meu no Sargi, mergulhando a 20 metros de profundidade, ele veio a apagar e a ficar no fundo, porque os colegas que estavam com ele não desciam 20 metros para pegá-lo e perderam ele de vista no mergulho. E aí eu estava aqui, fui chamado para ir procurá-lo. Eu e mais 2 amigos, a gente encontrou e retirei ele dentro d'água. E daquela data em diante, 2002, foi quando eu decidi parar de mergulhar, porque era meu parceiro e aquilo foi um choque. Aí, desses últimos tempos, eu mergulhei muito, foram umas 20 vezes. Mergulho bem leve, sem correr risco. Forcei um pouco e na subida, quando eu estava se aproximando da lâmina d'água, eu apaguei.
Ele estava pertinho, me pegou. Se ele não tivesse ali, eu teria descido pro fundo. Depois de 15 segundos eu teria acordado e teria respirado atrás de oxigênio e teria morrido afogado. A caça submarina é algo que envolve a pessoa sair, a pessoa entrar em outra dimensão. Sair de um ambiente e passar a explorar um ambiente desconhecido. Um ambiente que, na verdade, só poucos podem desfrutar disso, né? Viver, na verdade, esse mundo. Eu tenho um controle total do fundo do mar, assim, eu nado, eu estou livre ali, eu me sinto livre ali. Aí eu comecei com 18, aí foi quase que ininterrupto até os 43 anos. Até os 43 anos de idade eu fiz isso, praticamente metade do ano era mergulho, era caça, então eu me sinto muito... Quando eu entro eu fico rei.